É isso aí, torcida do Flamengo. Bora aqui, pessoal, para mais uma informação, mais uma notícia. Flamengo que perdeu para o Fluminense, infelizmente, 2-1. Flamengo irreconhecível no primeiro tempo, né? E tomou ali um gol de bobagem do Rossi e deixou mais uma vez as chances do título brasileiro escapar pelas mãos, porque o Flamengo abriria 5 pontos de diferença para o Palmeiras, que empatou com o Vitória. Torcedor flamenguista, estamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 20/11, trazendo aí as últimas informações do Flamengo neste pós-jogo. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando e eu já começo falando de um Fla-Flu que teve de tudo. Teve golaço, teve lambança, teve polêmica de arbitragem. Flamengo finalista da Libertadores, líder do Brasileirão, mas no meio do caminho tinha esse Fluminense aí. O primeiro Fla-Flu da vida costuma ser inesquecível. Sentir em campo uma das maiores rivalidades do futebol é um privilégio. Estou feliz porque a gente de Flu está feliz. Mas também pode ser pesado. A gente tem total confiança nele e sabemos que ele precisa do nosso respaldo, assim como precisa do respaldo do torcedor também. Léo Pereira falou isso porque o parceiro de zaga dele ontem parecia muito nervoso. Dandan, na hora que o João Vitor errou o passe ali, que deu oportunidade ao Martinelli, o Rossi já correu na direção dele e pediu para que o garoto se acalme. Infelizmente não fez um bom jogo. Eu tenho confiança, eu já vi ele performar, eu já sei o nível que ele pode dar, mas realmente era um jogo muito difícil. João Vitor tem só 18 anos. O Flamengo, como um todo, não fez um primeiro tempo de líder do campeonato. Deu só um chute a gol. E olha que antes do jogo o elenco sabia do empate entre Palmeiras e Vitória. E por isso, sabia que podia aumentar a diferença para o segundo colocado. Só que encontrou um Fluminense implacável lá atrás. Tínhamos que ficar concentrados o tempo todo e, graças a Deus, fizemos uma partida impecável na parte defensiva. E muito rápido no ataque. Em tricolor, Canóbio bateu pra fora! A Costa, no primeiro Fla-Flu da carreira, dava vontade demais. Abriu o placar no instinto. Deu a Costa, golaço! Olha como Hércules tocou meio sem querer e o argentino bateu sem titubear. Muito feliz por ganhar o primeiro Fla-Flu que joguei. É para os torcedores que merecem. O segundo gol saiu pouco depois. João Vitor tocou mal para trás. Rossi tentou consertar, estava com a bola dominada, mas calculou errado. Mérito de Kevin Serna. O João Vitor atrasou no fogo pro Rossi. E aí, o Serna pega, tira do Rossi, joga pro gol. Eu assumo meu erro lá no segundo gol. Então é isso, é importante realmente quando um jogador erra, todo mundo ir para cima para tentar resolver o erro. A cantora Dua Lipa, convidada de honra, também era outra estreante em Fla-Flus. Vibrou com os gols do jogo e quase viu mais de 2 no primeiro tempo. Samuel Xavier ajeitou, bateu pro gol, ela passa aí. Na volta do intervalo, Felipe Luiz colocou Danilo e Juninho. O Flamengo ficou com a bola, se aproximou do gol e pediu pênalti neste lance entre Bruno Henrique e Thiago Silva. E o Bruno Henrique tá no chão. Para mim é claramente uma ação que o Thiago Silva já iniciou, depois da bola ter batido na perna dele. E o Bruno Henrique, ele vai lá e se coloca, simplesmente, ele não vai jogar. Ele entra, ele vai provocar esse contato, ele não vai para jogar a bola. Por isso eu entendo que não foi pênalti. Cebolinha, que entrou no segundo tempo, era perigoso pelo lado esquerdo. A saída esquerda do Fábio. Foi de onde saiu o cruzamento de Léo Pereira para a cabeçada de Juninho. Fábio foi buscar e, na sequência... Pedem toque de mão, hein? O René diz que foi no peito. O árbitro de vídeo chamou. E ele dá
Jorginho foi preciso na cobrança. Contando o tempo regulamentar e acréscimos, foram pouco mais de 10 minutos de jogo. O Fluminense controlou esse tempo e saiu com os 3 pontos. Final 2-1. Com a vitória, o Fluminense de Luiz Ubeldia também chega a números impressionantes. Agora, em 7 jogos, são 7 vitórias como mandante, 100% de aproveitamento. 11 gols marcados e só 1 sofrido. E dentro do Maracanã a gente sempre é muito forte. O Ubeldia é um grande treinador que vem trabalhando a gente, vem cada vez mais. Essa data FIFA foi muito importante, achei para nós. O Flamengo perdeu o primeiro clássico estadual da temporada depois de 13 partidas. Isso não custou a liderança, mas a vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras, diminuiu para 2 pontos. Consequências de um Fla-Flu. Sorrisos e dor. Para os tricolores que debutaram no clássico, pode anotar, a vitória sobre o maior rival vai ficar encravada na memória. Mas é um ótimo primeiro tempo do Fluminense, reação do Flamengo no segundo tempo, que foi por pouco ali, né? Não conseguiu um empate. Aliás, falando nisso, o Flamengo pede um pênalti ali que aconteceu em cima do Bruno Henrique, você viu, agora há pouco foi divulgado o áudio do VAR. Quero ouvir. Ataque, não, ele tira o pé, é canto. Ah, ele vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna, ele não chuta. Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Simula não, exagera. Tudo bem. Quem tá em boa fase? Essa reportagem, vamos lá pro Rio de Janeiro. Juliano Lima tá posicionado para falar sobre o jogo de ontem. O Fla-Flu, meu amigo. Derrota com falha de João Vitor, falha de Rossi. Como é que repercutiu essa derrota aí no Maracanã? Acho que o resultado só não foi pior, ou o clima só não foi pior nas arquibancadas, porque antes o Palmeiras tropeçou, né? Boa tarde, meu velho. Prazer estar contigo aqui no Taon. Prazer também, Vini. Certamente. Eu acho que o resultado em si só não pesou tanto como você disse, porque o Palmeiras também tropeçou, né? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Taon. É isso, agora o Flamengo não quer pensar mais nesse jogo de ontem, é passado, tem que pensar pra frente, é Bragantino. Mas vale lembrar realmente como foi essa partida, como foi esse clássico, como foi a atuação do Flamengo, que segue como um sinal de alerta em relação aos compromissos pela frente, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas também tem uma decisão de Libertadores pela frente no dia 29 contra o Palmeiras. Então tem uma questão da parte defensiva que o Flamengo precisa ter e muito cuidado. E o Felipe Luiz destacou muito isso na entrevista coletiva. O Flamengo começou mal o jogo, o Fluminense conseguiu controlar as ações do Flamengo todo o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, quando o Cebolinha entrou na ponta esquerda, o Flamengo melhorou um pouco, mas o Fluminense conseguiu manter esse controle de fato. Além do golaço que o Lúcio Acosta fez, que abriu o placar, o Flamengo também falhou e muito na defesa. O João Vitor foi vaiado pela torcida, pegaram muito no pé do João Vitor. E aí, complementando a falha, teve o Rossi ali que errou e o Fluminense chegou ao segundo gol. O Flamengo descontando com o Jorginho de pênalti. Mas mesmo assim fica no ar essa questão da parte defensiva. Só para você ter uma ideia, Vini, são 7 gols sofridos nos últimos 4 jogos. O Flamengo, que tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, agora não tem mais. O Cruzeiro agora tem 22 gols sofridos e o Flamengo agora tem 23. O Flamengo perdeu aí nessa estatística da parte defensiva, dos gols sofridos. Agora tem 23 gols sofridos. Então, o Felipe Luiz destacou muito que ele vai tentar corrigir essa parte defensiva. O João Vitor, na entrevista coletiva, foi perguntado pelo Felipe Luiz sobre o João Vitor, as vaias, enfim, a atuação do garoto. Ele disse que confia muito no João Vitor, é um garoto ainda. Dentro dessa experiência na defesa só tinha o Léo Pereira, o Danilo estava com a seleção brasileira, estava voltando, então ele achou a melhor opção começar com o João Vitor ao lado do Léo Pereira. E aí o Danilo entrou no decorrer da partida, mas para preservá-lo mesmo diante de tudo que o Flamengo tem pela frente. Só que aí vai ter uma notícia boa em relação à defesa, né? O Léo Ortiz deve voltar no próximo jogo contra o Bragantino, no próximo sábado, próximo compromisso do Flamengo. Ele está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, seguiu o tratamento, deve voltar a ser relacionado. E esse período de oscilação da defesa do Flamengo casa justamente com essa falta do Ortiz, né? Formando a dupla com o Léo Pereira. Então essa dupla deve voltar no próximo sábado contra o Bragantino. E além dele, o Flamengo deve contar com a volta do Jorginho como titular. Ele entrou no decorrer do jogo contra o Fluminense, mas ele deve voltar a ser titular. Lembrando que o Jorginho se recuperou recentemente de uma lesão na coxa direita, aos pouquinhos foi voltando, voltou a ser relacionado e deve voltar a ser titular contra o Bragantino. E além dele, um jogador importantíssimo, o craque do Flamengo na atual temporada, o Arrascaeta, estava com a seleção uruguaia durante a data FIFA, jogou contra os Estados Unidos, fez um golaço de bicicleta.
foi poupado nesse jogo contra o Fluminense, ele deve voltar à equipe, então reforçando esse meio-campo, que precisa também melhorar um pouco mais essa criação do Flamengo. E além deles, o Pulgar e o Saúl estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, então os dois estão suspensos, não podem jogar. Mas o Flamengo começa a voltar a encaixar essa parte defensiva, importantíssimo o Léo Ortiz voltando a formar a defesa com o Léo Pereira. E também o Jorginho voltando a ser titular ali no meio-campo, corrigindo essa parte defensiva e também ajudando o meio-campo a criar. E é claro, o Arrascaeta, que é o craque do Flamengo na atual temporada, voltando para ajudar o Flamengo nesse decorrer do campeonato. Como você disse, faltam 4 rodadas, 2 pontos a mais em relação ao Palmeiras, segundo colocado, e tem também uma final de Libertadores pela frente, né, Vini? Demais. Tá todo mundo escalando os times no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos todo mundo é modo de dizer, né? Força de expressão. Palmeiras e Flamengo estão escalando os times no Campeonato Brasileiro, mas pensando no dia 29, né? E esse dado que o Juliano trouxe aqui é realmente gritante. 7 gols nos últimos 4 jogos é muita coisa para um time que quer ser campeão, especialmente num jogo único, né, como é o do dia 29 lá em Lima. A defesa precisa voltar a funcionar bem. Juliano, meu velho, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe aí no Rio de Janeiro. A gente vem agora aqui para São Paulo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, o Flamengo que perdeu para o Fluminense, infelizmente. Malvadão aí deixou escapar mais uma oportunidade de ser campeão, né? Porque foi um primeiro tempo horroroso, Flamengo irreconhecível, e sempre acontece isso nos momentos errados. Ou seja, no momento que era para o Flamengo vencer, sabendo do resultado de Palmeiras e Vitória, né, o Flamengo vai e pipoca de novo. Pessoal, vamos aqui com o ESPN trazendo as últimas informações do Malvadão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Como mandante sob o comando do Zubeldia, só que ainda não venceu como visitante, né? Tem 2 empates e 3 derrotas, mas a atuação foi muito boa, né? Tanto da estratégia do Zubeldia, a forma como se impôs, não deixou o Flamengo jogar. A marcação alta, que até sendo determinante, né? O Canóbio e o Serna, com muita força por ali, conseguiram ser também peças importantes. O Acosta, ele cresceu muito, né, sob o comando do Zubeldia. Com o Renato tinha aquela formação muitas vezes com os 3 volantes, ele conseguiu encaixar o Acosta e está dando muito certo, né, nessa formação sob o comando do Zubeldia. E aí, não tirando mérito, acho que a gente já destacou, o Fluminense foi merecedor, jogou muito bem, mas o Flamengo esteve muito abaixo. Acho que a gente tem que falar, assim como no caso do Palmeiras, do desrespeito da data FIFA, que não é respeitar a data FIFA quando você joga na sequência, e isso determina e é impactante, ainda mais num campeonato que está tão próximo de 2 equipes ali com tanta força, mas a partir do momento que você tem elencos tão robustos e tudo mais, não é para justificar algo que é absurdo no nosso calendário, mas você tinha condição de jogar melhor. Ainda mais no caso de jogadores que estão brigando por um lugar pensando em final de Libertadores, ou de jogadores que não estiveram na data FIFA. Você vê atuações muito abaixo do Eric, do Saúl, muito mal ontem também. Então, assim, o Samuel Lino também não indo bem. Só para citar alguns exemplos de jogadores que estavam aí. Então, acho que não é também só usar a questão da data FIFA para determinar, embora tenha que ser criticado, porque é um absurdo acontecer esse tipo de jogo ainda, mas o Flamengo, com as opções que tem, deveria ter jogado melhor. Foi uma atuação bastante abaixo. Porque aí, não é, Rafa, o Felipe, a gente está vendo os lances das falhas técnicas, né? Porque o Felipe falou, não faltou atitude, mas eu tenho que reconhecer que tecnicamente o time não foi bem. Mas, assim, o torcedor questionou a maneira... Foi apática com que o Flamengo entrou em campo? Foi assim, Rafa? Ou não? Eu acho que o Flamengo não tinha norte ontem, viu, Bruno? Fiquei com a sensação de que o time entrou meio desnorteado. Desnorteado não significa dizer necessariamente desconcentrado. É você entrar em campo e seu adversário imprimir um jeito de jogar para o qual você não estava preparado. Eu acho que o Fluminense ontem teve uma atitude no primeiro tempo que talvez tenha pego o Felipe Luiz de surpresa. Eu acho que ele dificilmente iria confessar isso numa entrevista coletiva. Uma coisa que chamou a atenção ontem na dinâmica do jogo até o Fluminense fazer 1-0 é que com a entrada do Carrascal para fazer teoricamente o papel do Arrascaeta já. Isso. Então já tinha meio que um peso em cima, né, da torcida do Flamengo em relação ao menino. E aí ele começou o jogo, logo no início ele erra o passe que o Martinelli chuta por cima também. Então o Fluminense viu ali, e é complicado você falar isso, mas o Fluminense viu uma mina de ouro. Sim. Essa é a realidade. O Fluminense viu ali, ó. Ali, né? E a gente
É que a gente, não vou falar isso daqui, mas fala isso também, se a gente fala isso na pelada, qualquer um que fala isso em pelada, tu vê que um cara que joga atrás tem um pouco mais de dificuldade, tu fala, aperta que ele vai dar uma entregada, aperta que ele vai entregar. Ele estava inseguro. Ele estava inseguro. E aí foi isso que o Fluminense fez. Apertou o lado direito do Flamengo, quando o Flamengo tentava sair jogando, por quê? O time não vai mudar a característica. Quem é que joga ali? O Léo Ortiz. Que o time, o manejo já automático, que a gente estava falando ontem, das movimentações automáticas, os processos. Então, o time é acostumado a fazer esse tipo de saída de bola. E aí paga-se, né, o Flamengo nesse sentido, em relação ao zagueiro e ao reserva do 9, a janela, que essa aqui é a realidade também. Que fica fora. Porque o Flamengo não contratou zagueiro, contratou só o Danilo lá no não início. É não que só não contratou, mas lá no começo também... Não contratou zagueiro e também não teve um reserva das mesmas características do Pedro, e agora tá pagando. Tanto que o Felipe Luiz é até questionado e ele fala, olha, a gente vai ver no final da temporada se foi um erro de planejamento em relação ao setor. E eu achei uma coisa muito importante como o Felipe Luiz tratou dessa questão da atuação do João Vitor. Eu digo mais da atuação porque, sinceramente, no lance do gol, é ruim o recuo, mas o Rossi recupera o erro, ele conserta o erro. Ele corrige o erro e aí ele erra num lance que... Então, assim, a bola já estava sob controle, só que aí ele domina errado na sequência. Então, eu não... Por mais que ele tenha feito um passe ruim, eu não consigo culpar o João Vitor no lance do gol, porque o Rossi corrige até o erro dele. Só que a sequência acaba contribuindo. De fato, a atuação foi abaixo, não foi bem. E eu gostei muito da forma como o Felipe Luiz falou, assim, foi extremamente consciente de que não é justo, ele acaba queimando etapa. Ele contava com o João Vitor porque era a necessidade surgiu. Claro. E aí eu acho que bate muito mais na questão do erro de planejamento do elenco, muito mais nisso do que você expor um garoto. Então acho que o Felipe Luiz foi bem também de lidar dessa forma na coletiva. E aí eu acho que ontem o Felipe foi muito bem na entrevista. Eu achei, assim... Concordo plenamente. Quer dizer, você pode concordar ou discordar, né, de algumas coisas que ele falou, mas acho que ficou claro, né, como ele pensou, porque ele tomou aquelas decisões. Então, por exemplo, dessa questão da defesa. Poxa, perguntaram ali pra ele, a defesa já estava insegura no jogo anterior, por que você repetiu? Vai falar, pô, não tem o Varela, não tem o Danilo, não tem o Léo Ortiz. Eu escalei que eu tinha. Isso depois ele respirar fundo. E aí perguntaram até pro Felipe Luiz por que ele não dá chilique que nem o... É brincadeira, né? Que nem o Zubeldia. Ele não fica andando de um lado pro outro igual o Sampaoli. Exatamente. E aí o Felipe foi muito bem, também hein? Tem a ver com o perfil das coletivas, né? Não, e aí, Rafa, o Felipe foi muito bem, hein? Porque ele falou assim, bom, se for por isso, então, se é por causa de chilique, tira o Ancelotti da seleção. Exatamente. E ainda falou, e se for pra dar chilique, então eu não sirvo pra estar aqui. Cada um tem seu perfil. Claro, gente. E ele é líder do Campeonato Brasileiro. E não é, Rafa? Ele é líder do Campeonato Brasileiro e tá na final da Libertadores com esse temperamento que ele tem. Não é isso que vai definir? Não tá escrito em pedra, né, Bruno? Essa história de que o cara tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem isso, assim, o técnico que dá certo é o técnico low profile, que fica ali observando, anota tudo e fala no vestiário. Não, o técnico bom é aquele que joga junto com o time. Tipo o Gustavo Costas lá no Racing, que corre de um lado pro outro, acompanha o lateral. Não tá escrito em lugar nenhum que existe uma liturgia pra função. O sujeito tem que fazer exatamente de acordo com esse manual. Cada um é do jeito que é. O importante é você ser autêntico e, como treinador no campo, trabalhar o máximo possível para poder interferir de alguma forma, né, no desempenho do time enquanto o jogo acontece. Porque, na verdade, depois que o juiz apita, tem pouca coisa do técnico no campo. Tem coisas do técnico naqueles raros momentos que ele fala com alguém na lateral, quando ele vai para o intervalo e reposiciona o time. Mas o jogo, como diz o Tite, é um mecanismo vivo. E aí acaba que a participação dele em si não é tão necessária quanto antes e depois, né? Agora, concordo com vocês plenamente em relação ao Felipe Luiz. Aliás, o Felipe Luiz, é preciso ser dito isso. Porque o Flamengo pode ser campeão da Libertadores e do Brasileiro, ganhar uma das duas competições ou não ganhar nenhuma das duas. E a minha opinião é a mesma, ela não muda. O Felipe Luiz já é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o Felipe Luiz, ele é praticamente cirúrgico em 97, 98% dos momentos em que se posiciona diante das câmeras numa entrevista coletiva. Ele tem conteúdo, ele tem equilíbrio, ele respeita o papel da imprensa que está ali, ele respeita o torcedor do Flamengo quando ele se manifesta. O Felipe Luiz dá aula de como se deve se comportar numa entrevista coletiva na função técnica de futebol. Eu até falei ontem que no caso do Bruno Henrique eu não gostei a maneira como ele tratou, né? Muito mais responsabilizando a imprensa ou repercussão do que o Bruno Henrique.
Mas eu concordo Por isso com que eu você. falei 97%. Acho que em 90, 95, 97% eu tô sempre ao lado dele. O Rafa, e o pênalti, foi ou não? 100% é utopia, né? Não, até porque ele, poxa, ele é um técnico jovem. Ele tá acertando e errando também, né? Mas não, eu tô com você, 95, 97% ele tá certo. E o pênalti, foi, Rafa? Então, essa é a discussão do momento, né? O Flamengo questiona a decisão da arbitragem. O árbitro de campo, o Davi de Oliveira Lacerda, árbitro da Federação Capixaba, o árbitro de vídeo, Wagner Hillway, invariavelmente, né, sempre presente nas discussões dos dias seguintes dos jogos do Campeonato Brasileiro, na sua atuação como árbitro de vídeo, em função do lance do Thiago Silva e do Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo no segundo tempo. Nós temos aí o áudio disponibilizado pela CPF, que é a conversa. Uma ilusão de um título da Libertadores de 2023 e, claro, né, porque fizeram uma boa campanha no Mundial de Clubes, que é zoar o Flamengo. O Fluminense provoca o Flamengo após vitória em clássico, é normal. É normal o quê? O Clube Tricolor posta a frase utilizada por torcedores para brincar com o Flamengo. O Fluminense não deixou barato para o Flamengo após a vitória por 2-1 na noite de quarta-feira no Maracanã pela 34ª rodada do Brasileirão. Minutos depois do apito final, o Tricolor postou "é normal" nas redes sociais. A frase é comumente utilizada por torcedores para provocar o Flamengo. Cara, pode comemorar, comemore, mas assim, não é normal. Eles sabem que não é normal o Fluminense vencer o Flamengo, ainda mais em tempos em que o Flamengo domina tudo. O Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, o Libertadores, é o melhor carioca, então não tem como falar que é normal. O que acontece? Flamengo, no primeiro tempo, irreconhecível, perdeu mais uma oportunidade de ser campeão. Já sabia do resultado que o Palmeiras estava empatando, empatou, na verdade, né? Tinha empatado com Vitória. E o Flamengo vai e entra, né? Como se estivesse jogando uma pelada de fim de ano ali, sem nenhuma preocupação. No segundo tempo melhorou muito o time, mas não foi o suficiente para sair com a vitória. Poderia ter abrido 5 pontos de diferença, ou seja, a probabilidade de ser campeão quase todas do Flamengo, se isso acontecesse. E agora, né, é deixar tudo para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Torcedor flamenguista, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário dessa partida. Valeu!